conversei com o Casagrande nos momentos logo depois da contusão. Conversei sim, disse que foi sem maldade, eu acredito que foi sem maldade, mas ali me atrapalhou muito. Eu estava num momento muito bom, tanto que eu estava até cogitado para ir para a seleção também. O Vamos Pro Jogo recebe hoje um ex-lateral direito que começou carreira no Guarani. Ele foi campeão do mundo com São Paulo em 1993, mas também jogou no Flamengo, no Remo, no Avaí e encerrou a carreira no 15 de Piracicaba. O Vamos Pro Jogo recebe hoje o lateral Jura. Jura, seja bem-vindo ao Vamos Pro Jogo. Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. E eu já quero emendar a primeira pergunta. Você se lembra onde você estava no dia 6 de setembro de 1993? Mas com certeza, é um dia inesquecível, né? Foi minha estreia no São Paulo, dentro do Brasil. Foi contra o Internacional de Porto Alegre, onde eu tive a oportunidade de fazer o terceiro gol, já no final do jogo. E eu agradeço demais o convite, tá bom? Para participar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Espero que vocês gostem. Acho que vai ser muito legal, porque a gente pesquisando sobre você, para a gente poder bater esse papo, tem muita história aí que eu sei que você pode contar para a gente. E eu já vou começar a te perguntando sobre esse dia da estreia. Que lembranças que você tem desse dia? Que lembranças que você tem desse time? Porque foi um período muito vitorioso do São Paulo, né? Olha, Carol, eu cheguei no São Paulo, era uma máquina no São Paulo na época, né? Tinha grandes jogadores, vinha de campeão do mundo, campeão do Libertadores, onde jogavam jogadores de nível de seleção brasileira. Quando eu cheguei, tinha 8 jogadores, se eu não me engano, na seleção brasileira. Então, para mim, foi um presente, né? Acho que por tudo que eu fiz, meu trabalho no começo foi muito duro. Então, eu busquei também essa oportunidade, mas foi uma coisa que eu não esperava. Acho que para mim foi muito rápido as coisas. E chegar no São Paulo, jogar num time que tinha Cafu, Toninho Cerezo, Palinha, Miller, Leonardo, Valber, Ronaldão, Zete, foi uma gratificação muito grande. Mas eu cheguei com uma personalidade boa, o Tele Santana me adorava demais. Então, para mim, foi excelente, cara. Para mim, foi onde eu conquistei as maiores conquistas dentro da minha carreira no futebol, foi dentro do São Paulo. Então, Jura, na resposta que você deu para a Carol, você falou desse momento vitorioso e maravilhoso, e não só para o São Paulo, mas como para o futebol brasileiro, né? O São Paulo conquistando todos os títulos possíveis, conquistando títulos em cima de equipes gigantes, como Milan, como Barcelona, e foi tão bom, né? Foi um período tão bom, como eu disse, não só para o São Paulo, como para o futebol brasileiro. E por que acabou a sua passagem no São Paulo, Jura? O que aconteceu para você sair do São Paulo? Então, eu fui emprestado pelo Guarani, né? Meu passe, eu tinha um vínculo com o Guarani e fui como empréstimo para o São Paulo. E na época tinha grandes jogadores do São Paulo. Tinha o Vitor, que tinha sido emprestado, se eu não me engano, para o time da Espanha, não lembro agora o nome, e estava acabando o vínculo do Vitor lá também. E o Vitor estava para voltar, mas o São Paulo chegou a fazer uma proposta para o Guarani, sim, mas o Guarani não quis fazer o negócio, não sei o que aconteceu, recusou a proposta. Eu até fiquei muito triste, porque eu queria permanecer no São Paulo, mas logo em seguida do São Paulo também, o presidente do Guarani na época era o Beto Zini, me comunicou que o Flamengo também tinha interesse na minha contratação. Acredito que para o São Paulo, para o Guarani foi melhor a transação. Onde eu tive uma passagem logo depois para o Flamengo, mas o meu interesse na época, por tudo que representou São Paulo para mim, por tudo que a gente conquistou, a amizade que eu fiz, meu interesse era lógico de ficar no São Paulo, mas infelizmente eu não decidia, né? Tinha o presidente, na época a gente não tinha empresário também que podia brigar, era nós mesmo que conversava com o presidente, que decidia. Mas foi mais ou menos por aí, foi definição de proposta que não chegaram num acordo financeiro. Jura, você trabalhou com várias referências do futebol brasileiro, mas com duas em especial, que foi o Cilinho
e o Tele Santana. Eu queria que você contasse a importância desses dois na sua vida e como que era o dia a dia, né? Sendo treinado por esses monstros. Eu falo que o Tele, para mim, foi o maior, né? O mito. Mas eu também trabalhei com grandes treinadores na época, tipo o Cilinho, que montou a equipe dos Menudos no São Paulo, o Tacílio Pires de Camargo. Um cara estrategista, um cara que me ajudou muito, que me subiu. O primeiro jogo meu na estreia no profissional foi o Cilinho. E o Tele, sem comentário, né? O que o Tele fazia 25 anos atrás é o que o pessoal hoje trabalha, que é o trabalho reduzido, né? O comando sobre o grupo, não deixava ter vaidade, não tinha estrela, ele era o comandante, ele decidia, mandava, desmandava. Eu acho que para um time ser vencedor, ele não precisa ter uma qualidade, lógico que precisa, mas não precisa ser qualificado acima da média. Ele tem que ter um comando onde tem o respeito, não tem a vaidade, todo mundo respeita o seu espaço, o seu momento certo. E para mim, ser treinado pelo Tele, onde eu cresci, virei homem, onde eu tenho um apartamento que até hoje tem uma história legal, onde eu tinha um Monzinha velho, comprei um cadete GSI, ele me bateu nas costas, falou, seus pais têm casa própria, me fez vender o carro em 3 dias. Então, o Tele, para mim, era um paizão, um comandante, um disciplinador, sabia tudo de futebol, né? Tanto que o São Paulo conquistou o que conquistou, e o Tele fez uma carreira brilhante. E para mim foi gratificante ser treinado por grandes treinadores. E você vendeu o carro e comprou o apartamento para seus pais ou não? Comprei. Se eu não vendesse, eu voltava para o Guarani, ele falou. Se eu não vender em 3 dias, você volta para o Guarani. Eu falei, já estou vendendo, mestre, fica tranquilo. E eu tenho até hoje esse apartamentinho aí que a gente brinca aqui em Piracicaba, aqui, que... ele era um exemplo para nós, né? Era um cara fantástico, disciplinador demais. Ele acordava de madrugada para ver qual escapamento do carro estava quente, para ver quem chegou de madrugada. Vocês acreditam? Ô, Júlia, tem uma história também do Raí, né? Que o Raí chegou um pouco atrasado e ele não deixou o Raí entrar na concentração, é isso? Isso, foi uma final da Supercopa, semifinal, não me engano, contra o Flamengo no Maracanã. 10 minutos de atraso, o Raí ficou fora do jogo. Chamou Cafu, Zete, Miller, Palinha, mas é o Raí, professor, é o Raí. Podia ser o João, o fulano, o ciclano. Ele era muito disciplinador. Deixou fora e fomos no Maracanã e ganhamos de 2-0 ainda lá dentro. Maravilha. Pegando carona ainda na pergunta que o Samu fez, como que era a sua relação com o Cafu? Porque em alguns momentos vocês chegaram a disputar posição, né? Era uma briga acirrada. O Cafu vinha da seleção brasileira e o Tele gostava muito de mim. Tanto que o Cafu jogava por dentro, como um meia, um segundo volante. E o Cafu, só que o Cafu tinha uma força muito grande, né? O Cafu tinha uma disciplina profissional enorme. Eu já não fui um atleta disciplinado, eu gostava muito de sair. Então, o Cafu se cuidava muito mais que eu. Tanto que o Cafu mereceu jogar, mas eu tinha uma qualidade de briga de igual para igual com ele, sempre me respeitou. Mas eu tenho um respeito enorme ao Cafu, pelo amor de Deus, né? Sem comentário pela trajetória, pela carreira que ele fez. Né? Outra curiosidade sobre o São Paulo, né? Porque o Rogério Ceni, grande capitão aí, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, sempre ele fala para os novos jogadores que o importante é você colocar uma foto na parede do CT ou na parede do Morumbi, porque aquilo fica eternizado. Aquilo ali vai passar gerações e vai estar lá registrado. Você não só deixou fotos no CT e no Morumbi, como também deixou uma estrela na camisa com o Mundial de 93. Qual que é a sua relação com o São Paulo hoje? E se você tem noção do que tudo isso que você fez representa? O São Paulo, toda vez que eu preciso, que eu tenho alguma necessidade de assistir um jogo, levar uma família, nos eventos que tem, me recebem super bem, me tratam super bem, tem um carinho muito grande. Então, acho que eu tive uma história no São Paulo legal. Eu tive uma passagem, eu ganhei Libertadores, Supercopa, Recopa e o Mundial. Às vezes jogando, às vezes no banco. Mas eu estava lá presente, né? Então, acho que o São Paulo sempre tem um carinho por mim. Eu agradeço demais o São Paulo. Não tenho que falar uma vírgula do São Paulo por tudo que eu passei aí dentro.
E você tem noção desses feitos, ô Jura? O que esses feitos representaram na sua vida após, por exemplo? Ai, cara, às vezes eu não acredito que eu não tenho essa noção, não, porque até hoje é gratificante, né? A gente recebe elogios, carinho, tem fãs, tira foto. Então, eu nem imagino essa grandeza que foi o São Paulo na minha carreira, né? Eu sou um cara muito humilde, uma família muito humilde, moro no interior de São Paulo, que é Piracicaba. Eu sou muito feliz por ter participado dessa história do São Paulo, né? Eu sou São Paulino desde pequenininho, não escondo de ninguém. Isso aí, para mim, já é gratificante ter vestido a camisa de um time que eu torci na infância, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a sua relação com o Casagrande, né? Porque teve um lance que ele acabou entrando um pouco mais forte, você acabou se machucando, ficou aí, se eu estiver errada, você até me corrige, cerca de 5 meses parado. Eu queria saber qual que é a sua relação com ele, se vocês chegaram a conversar sobre isso, enfim. Olha, Carol, eu conversei com o Casagrande nos momentos logo depois da contusão. Conversei sim, disse que foi sem maldade, eu acredito que foi sem maldade, mas ali me atrapalhou muito. Eu estava num momento muito bom, tanto que eu estava até cogitado para ir para a seleção também, mas depois disso eu nunca mais falei com ele. Eu fui tentar conversar com ele agora, uns 4, 5 meses atrás, eu consegui o contato dele, queria até bater um papo com ele para a gente fazer uma matéria sobre isso também, que seria interessante para mim. Ele está num momento super bom, dentro de uma televisão, de uma grande emissora, mas não tive um respaldo, uma recepção igual eu esperava dele. Mas não tenho mágoa também, a vida segue. Foi um momento crucial na minha carreira, onde eu fiquei 6 meses parado, me atrapalhou demais, mas a vida segue. Mas foi um momento muito difícil para mim, essa contusão aí. Ô, Jura, você teve, logo depois que encerrou a carreira, aí você tentou não, né? Você foi técnico de algumas equipes, passou por alguns problemas aí, porque infelizmente o futebol não é só glamour, ainda mais como técnico, tendo que colocar dinheiro do próprio bolso para ajudar o clube. Como que você vê esse cenário de técnico e se você pensa em voltar a trabalhar como técnico? Eu tive umas oportunidades sim como treinador, né? Mas eu até queria dar uma sequência, que eu acredito também no meu trabalho. Mas eu peguei equipes de um nível muito baixo, com muita dificuldade, ainda fizemos bons trabalhos. E os treinadores de hoje são bons treinadores. Eu acredito que o futebol que mudou muito, né? Nossa maneira de jogar que mudou muito. Você tem que ter hoje muito comprometimento, você tem que repor logo as linhas, que hoje chamam linhas. Mudou muito até a maneira de falar hoje dentro do futebol. Mas o nosso futebol continua o maior, o melhor, eu acredito sempre. Só que hoje você tem que estar 100% bem, não tem aquele espaço mais para aqueles atletas que a gente sempre falava boleirão, aqueles que gostavam de uma baladinha. Não, hoje a gente precisa muito do nosso corpo. A gente precisa estar 100% bem fisicamente para jogar. Porque você bem fisicamente, você anula até um jogador de uma qualidade boa. Mas se você não estiver bem, você não joga hoje de maneira alguma. Ô, Jura, você teve uma passagem pelo Flamengo, né? E ela foi um pouco mais apagada, se a gente for comparar em relação à sua passagem pelo São Paulo. Por que que isso aconteceu? Então, Carol, igual eu disse para você, meu pé, Carol, não é motivo nenhum, mas meu pé, depois daquela lesão com o Casagrande, nunca mais ficou bom. Nunca mais fui o 100%. Eu sinto dor até hoje nele. Não é motivo nenhum, pelo amor de Deus, mas... E as coisas, para mim, aconteceu muito rápido. Aconteceu, tipo, dinheiro, fama. Eu vim de um interior, morava num sítio, eu não tinha uma estrutura de vida, achava que o dinheiro não acabava nunca. Morar no Rio de Janeiro, uma cidade daquela lá maravilhosa, morava em Ipanema, o mar batia na minha sacada do meu flat. Então, aquelas noites carioca, eu gostava da noite também, não vou mentir, não. Eu não tinha uma estrutura, eu não sabia a dificuldade que era você... Pô, no Rio de Janeiro,
para mim, toda noite era noite, só treinava um período. Então, eu não me cuidava, eu não fui um profissional 100% focado naquilo que eu fazia. Então, eu tenho hoje uma palestra, Carol, também que eu faço garotos de escola de ginásio, de lagrimejar pela minha história. Eu não conto a história do João, eu conto a minha história. Porque eu não me cuidei, eu achava que o dinheiro não acabava, eu tinha uma qualidade boa, mas também não tinha força para render o que eu podia render. Então, para mim, foi muito raro. Depois do Flamengo já veio um Bahia, e, sabe, não tinha uma estrutura para vamos guardar isso, vamos gastar isso, hoje você pode fazer isso, hoje você não vai fazer isso. Então, atrapalhou muito a minha carreira. E o Flamengo vinha da garotada tudo se promovendo, tipo Sávio, Fabinho, Nélio, Marquinhos, Paulo Nunes. Então, o Flamengo também estava se adaptando à garotada, onde eu cheguei. Então, atrapalhou. Eu não tinha uma condição, uma estrutura, eu digo, um empresário, uma família. Minha família ficava feliz com a geladeira cheia. Entendeu? Então, acredito que eu também errei muito na minha carreira como atleta, que eu podia ir muito mais longe do que eu fui. Mas o meu pé, até hoje, eu sinto dor também, nunca ficou o mesmo. Essa é a minha carreira. Então, cheio de turbulências e coisas boas, coisas ruins. E esse é o Jura. Hoje tem uma família maravilhosa, onde que eu, graças a Deus, tenho uma condição melhor, uma estrutura melhor, posso passar umas coisas boas para minha família. Antigamente, a humildade dos meus pais era muito grande. Não que eles são culpados, mas eu não tinha essa estrutura de uma cabeça boa, do que é o certo, do que é errado. Então, eu também sou grande responsável por tudo que aconteceu na minha carreira. Essa falta de estrutura que você citou pode ter sido um dos motivos pelos quais você acabou caindo no exame antidoping em 99? Também, Carol, também. Acho que a companhia, para mim, na época, tinha uns amigos que... Não digo porque se você não quer, você não faz. Ninguém me obriga a nada, mas a companhia leva você a essas coisas. E eu jamais também esperava que ia acontecer isso comigo. Foi num momento de fraqueza. Eu não sou nenhum dependente. Pelo contrário, uso isso hoje como uma palestra para as pessoas mostrar o caminho certo, o que é certo, o que é errado. Mas foi um momento de fraqueza onde eu fui marginalizado, entre aspas. Eu saí na televisão quase 3 meses direto, falando do meu caso, da minha situação. E eu vejo hoje acontecem situações mais ou menos parecidas. Não dá, 2 dias de televisão, já esconde, já para. Então eu fui aquele exemplo mesmo negativo. Mas aconteceu, não fujo, não nego, mas ajudou também, por causa da estrutura, da família. Se eu tivesse, por exemplo, conhecido minha família antes, minha esposa, podia ser diferente. Eu acredito que era para ser. Mas, graças a Deus, estou bem, estou inteiro, estou saudável, tenho uma família linda e tenho uma história boa para contar também. Ô, Jura, hoje você trabalha aí na escolinha do Jonathan Cafu como técnico aí, treinador, professor, e deve passar, como você mesmo disse, boas histórias, bons conselhos na preparação desses atletas. Como que funciona aí na escolinha essa preparação e a possibilidade de daqui a uns anos ter um jogador revelado pelo Jura? Não, com certeza. A gente tem uma escolinha aqui em Piracicaba hoje, que é a CT Jonathan Cafu. Oi, Adilson está com nós, muito amigo da Carol, né? Gente finíssima, meu parceiro. A gente tem mais de 340 alunos, uma cidade pequena, e tem grandes jogadores. A gente tem já alguns contatos. Eu trabalho também com o Luiz Augusto, que é o empresário da Casa Soccer, que tem bastante jogador também no mercado. Então, são garotos, né? A gente é mais educadores do que um professor. E o que a gente faz para esses meninos é tudo de exemplo, é o fundamento da bola mesmo. Então, e eu tenho certeza que vai sair um fruto daqui sim.
Jura, nossa entrevista chegou ao fim. Queria te agradecer por você ter separado um tempinho aí para conversar com a gente. Te desejar muita saúde, boa sorte aí nesse projeto e, como o Samu mesmo falou, que você possa revelar aí novos talentos para o futebol brasileiro, viu? Muito obrigada e boa sorte aí nessa caminhada. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo carinho. Podia ser melhor, é que meu celular deu um pane e ter corrido para o Adilson aqui. No desespero, tá bom? Agradeço demais. Um beijo a todos aí, participantes, os ouvintes que vão nos assistir. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com Jura. Se vocês gostaram, compartilhe o link com quem também possa gostar desse conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar. Até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Sim. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Adilson. Obrigado, hein, cara. Valeu. Valeu, Jura. Saiu até o Adilson no final.